Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Hoje nós vamos falar sobre os nossos temperos. Cada pessoa tem um tempero para se manifestar e para fazer as coisas aqui na vida, na Terra, durante a nossa manifestação aqui. E é sobre isso que nós vamos falar. Qual será que é o seu tempero, né? Cada um tem uma maneira de agir. Boa noite, Júnior, bem-vindo. E não vou me estender muito não para ficar esperando, o pessoal vai entrando, vai acompanhando a live, porque meu compromisso aqui é de ficar no máximo meia horinha com vocês, para que a gente também não se estenda muito, todo mundo tem suas tarefas, né, os seus afazeres, então a gente já começa pontualmente para a gente também terminar dentro desse período de meia hora, tá? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre os temperos da vida. Cada um tem um tempero para poder se manifestar na nossa vida. E aí a gente vai começar lá do princípio, né? Partindo da ideia, né, que cada um tem um tempero para se manifestar, por que então a gente entra em sofrimento? Por que as pessoas não manifestam esse tempero na maneira certa? E muitas vezes a gente acha que até é ruim esse tempero que a gente tem como característica para a gente fazer as coisas aqui na Terra. Então olha que maluco, a gente nasce com um tempero específico e cada um tem um tempero de ser, né? Uma maneira de ser. Só que muitos dos nossos temperos, né, é taxado como crença ou como coisa ruim. Olha só que maluco. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era pequena, eu escutei uma frase da minha avó e essa frase ficou na minha cabeça durante muitos anos e ela me acompanhou como se fosse uma coisa ruim. E é um tempero que é meu, que eu preciso usar para eu poder manifestar as minhas coisas aqui na Terra, porque senão eu entro em sofrimento. Que foi como eu estive durante muita parte do meu tempo em sofrimento, por conta que eu não estava manifestando o meu tempero de vida. Então eu me lembro que estava brincando eu e a minha prima, e aí a avó falou assim, pra minha prima, né? Fulana, né? Não vou citar o nome dela aqui. Fica quieta, pelo amor de Deus, fala menos, você já falou o dia todo, hoje eu tô cansada. Por que você não é quietinha igual a Ana Paula? A Ana Paula quase não fala. Na minha cabeça, né, criança que sou, sem saber do mundo, o que eu pensei? Então, se eu continuar sendo uma pessoa que fala pouco, que não me manifesto, que mais escuto do que falo, eu vou ser uma pessoa amada. E assim eu me comportei durante muito tempo da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito calada, né? Muito quieta. Só que por essência, por tempero, por, né, manifestação do que eu vim aqui fazer, eu preciso da minha fala. Durante todo esse período que eu não consegui identificar isso, eu fiquei em sofrimento. Por quê? Porque lá atrás, óbvio que a minha avó não fez isso por maldade, porque imagina você ficar com 5, 6 crianças, né? A avó devia chegar uma hora que devia estar com a cabeça cansada, coitada. Mas na minha cabeça eu criei uma crença de que quem fala muito não era amada. E o que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes o nosso sofrimento, as dores que a gente sente, né? A incompletude que a gente sente aqui dentro, que parece que está faltando alguma coisa, vem muito da decorrência disso, né? Da gente não saber qual é o nosso tempero de vida, da gente não saber que aquela característica que a gente tem precisa ser manifestado para que a gente possa ser feliz e completo aqui enquanto seres encarnados, enquanto seres espirituais encarnados, né? E aí isso traz grandes problemas na nossa vida, né? Desde não ser feliz até não ter nada na nossa vida, porque quando eu não manifesto o que eu vim fazer, eu sou uma pessoa infeliz, eu não sou uma pessoa que eu não sei do meu valor, portanto eu não entrego valor e por consequência eu não vou receber valor. E quando eu digo valor, aí está incluído também dinheiro, né?
Eu não me sinto amada, então eu não consigo amar e não consigo receber amor. Então, olha o nó que se transforma a nossa vida, né? Então, é importante e fundamental que a gente consiga identificar o nosso tempero de vida. Que um bom terapeuta, o terapeuta que é fora da caixinha, o terapeuta que pensa além das técnicas que ele usa, ele entende que o ser humano não é só essa caixinha de ossos que está aqui, mas que o ser humano tem um mental, tem um emocional para ser olhado, tem um espiritual para ser olhado, tem um energético para ser olhado. E aí ele começa a olhar para o ser humano que está ali na frente dele como uma pessoa complexa, que tem várias áreas que precisam ser trabalhadas e tudo ao mesmo tempo. Esse é um terapeuta fora da caixinha. Um terapeuta que sabe aplicar com propriedade as suas técnicas, sem dúvida. Seja ela energética, seja ela espiritual, ela é fundamental e essencial. Mas eu preciso de outras coisas. Eu preciso dar consciência para o meu paciente de que ele tem um tempero de vida e que ele precisa manifestar aquilo. Por exemplo, outro tempero de vida da minha vida é a tristeza. Durante muito tempo da minha vida eu achei que a tristeza fosse ruim, que eu era uma pessoa até meio depressiva, porque eu, de vez em quando eu me embotava, eu me fechava, e aí eu falava, cara, eu tenho tudo na minha vida, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho onde morar, eu tenho onde comer, eu tenho, minha família tá bem e eu tô triste, não tá certo isso, tem alguma coisa errada. Mas aquela tristeza que eu sentia e que hoje eu sinto e continuo e vou continuar sentindo, é um dos meus temperos de vida. Porque quando eu sei que eu estou vibrando na tristeza, eu sei que é o quê? A hora de eu me movimentar, a hora de eu levantar a bunda da cadeira e sair dali. Então a gente precisa ter conhecimento. E você, terapeuta, precisa também levar esse conhecimento ao seu paciente. Porque não é só a técnica energética, não é só a técnica espiritual que vai ajudar ele a colocar o seu paciente no caminho. Porque ele vai continuar achando que a tristeza que ele sente é ruim, que o medo que ele sente é ruim. Não, o medo é outro tempero de uma outra pessoa, né? Eu tenho pacientes aqui que chegam para mim, Ana, mas eu tenho medo de tudo. E aí quando a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado, é o tempero da vida dela. Quando ela sente medo, é o momento dela agir, é o momento dela sair a bundinha do sofá lá e falar, eu vou sair daqui, vou agir, é o meu momento. É onde está o seu maior pico de energia para se movimentar. Não adianta só a gente aplicar a técnica que a gente aplica. Não adianta, isso não vai trazer solução. A cura acontece só por meio do temperamento, do conhecimento. Para eu poder identificar o temperamento do meu paciente, para eu poder colocar ele de volta nos trilhos. E aí você pode estar meio que duvidando, falar, meu Deus, mas será que cada um tem um tempero mesmo? E eu quero que vocês reflitam no Albert Einstein. Ele tem um temperamento igual ao meu, é o da tristeza. O que é? É o ser mais embotado que eu falo, né? Que fica fechado no seu próprio casulo. Que tem épocas que não aconteceu nada, ele só quer ficar quieto e calado. Não quer se manifestar. É dele. E olha o legado que ele deixou. Certo? O Bernardinho, técnico de vôlei, né? Quando eu falo o nome dele, e como é que vocês imaginam ele lá na quadra, gritando, esbravecido, né? Qual é o tempero de vida dele, se a gente for estudar, né, as características dele? É a raiva. Então, quando ele tá ali, que ele tá com raiva, que ele tá, né, ajudando seus jogadores, seu time lá a jogarem melhor, é a raiva que ele está vibrando naquele momento. E olha que excelente profissional ele foi. Mas ele usou a raiva. Então, não existe bom ou mal. Entenderam que a gente só precisa saber como usar o nosso melhor tempero. Aquele corredor, o Usain Bolt, não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim. Quando eu falo o nome dele, o que vem na cabeça de vocês? Né? Aquele corredor grandão. É aquele sorriso estampado na cara dele, não é? Pois é.
Sabe qual é o tempero de vida dele? É a alegria. Então, qual é o terapeuta que faz a mudança na vida do teu paciente? É aquele terapeuta que leva esse tipo de conhecimento para ele, esse tipo de informação para ele. Porque ele se faz o terapeuta nesse papel de um mestre, de uma pessoa que dá ferramentas e informações para que depois do tratamento fechado, esse paciente tenha condições de caminhar com as suas próprias pernas e não fazer com que o terapeuta se torne uma muleta dele. Porque quando um terapeuta se coloca na posição de só aplicar a técnica que ele sabe e deu pra bola, como eu conheço muita gente que aplica barra de axis dessa forma, reiki dessa forma, o que vai resolver? Ele vai alinhar o corpo energético, né, o espiritual da pessoa, a pessoa vai embora, daqui a algum tempo, se não no dia seguinte, a pessoa vai estar sentindo as mesmas coisas. Vai estar achando que a raiva que ela sente é ruim, vai estar achando que a tristeza que ela sente é ruim, que o medo que ela sente é ruim. E não é, é só o tempero, a maneira como ela manifesta aqui na Terra. E aí, sabe o que acontece? Né, depois a gente pensa no que aconteceu na vida da gente, a gente começa a observar os pacientes que a gente atende, é que as pessoas que chegam nesse nível de consciência, com esse tipo de dor, com esse tipo de sofrimento, têm uma vida sonsa, né? Pensa numa comida. Tu pode fazer a melhor comida do mundo, com os melhores ingredientes do mundo, os mais caros, mais raros. Mas se você não temperar de forma adequada, não vai ser uma boa comida. Não vai ser. Da mesma forma que se você pegar um simples feijão, que a gente tem um monte aí, e se você fizer um tempero daqueles, colocar tudo que você tem de melhor de tempero, tu vai fazer o melhor feijão da vida. Então, o que me fica isso como reflexão, sabe? Que a gente não deixe o nosso tempero no armário. Que a gente coloque ele para temperar a nossa vida, para que a nossa vida não fique sonsa, sem gosto, mas que tenha tempero, que seja gostoso de comer, que seja gostoso de degustar, que eu possa levantar todas as manhãs e falar, ok, eu estou triste como eu levanto. Tem dia que eu levanto e falo, ok, eu estou triste. Eu vou ficar triste. Eu fico lá triste 1, 2 dias, mas o que aquela tristeza me vem? Ok, Ana, vamos curtir a nossa tristeza porque é o nosso tempero de ser e vamos pensar o que a gente pode fazer de diferente. Vamos aprender alguma coisa para que a gente possa fazer diferente. O que será que precisa ser ajustado? O que eu posso melhorar? E aí, quando essa tristeza vai embora, eu me tornei o quê? Uma alma mais evoluída. E eu gosto sempre de lembrar aqui que o nosso grande objetivo de vida, que o nosso grande objetivo como ser encarnado, como ser espiritual encarnado, onde estamos hoje, e aqui, independente da religião, porque aqui eu não vou, né, não sou de nenhuma religião, nem A, nem B, nem C, mas eu sou uma estudiosa das religiões em si, né, do pensamento, né, espiritualizado. Todas elas têm uma coisa em comum, que é o que eu acredito piamente, cegamente, que nós estamos aqui com missão de nos tornar seres mais evoluídos. Só isso. E aí a gente fica procurando lá no externo, né? Lá no externo, lá no mundo, com o filho, com o marido, com a mãe, com o irmão, com o chefe, com o carro, com o cargo. Não tem nada a ver com isso. Nós precisamos ser seres humanos melhores, uma alma mais evoluída. E como é que eu consigo isso, Ana? Tendo a consciência de que só depende de você entender o seu tempero de vida. Porque o seu tempero de vida vai te indicar o que você tem que fazer. Agora é hora de se movimentar? Agora é hora de fazer isso? Como é que a gente vai se organizar para ter tarefas, vidas, dias mais proativos?
Cada tempero tem uma maneira. Tem um tempero, certas pessoas têm um tempero de vida, que é o tempero que eu falo que é que voa, né? Que fica pensando, que tem grandes ideias, que precisa de uma agenda. Se não tiver um auxílio de uma agenda, não vai para frente. Tem outros temperos de vida que precisam ter grandes mestres inspiradores para ter como referência, porque ele se perde no meio do caminho. Entenderam? Tem pessoas que precisam se respirar e aprender antes de falar, meditar, fechar a boca e escutar. Tem pessoas que precisam escrever para manifestar o seu tempero de vida. E aí a gente fica nessa luta interna de que tá faltando alguma coisa, não tá faltando nada, você só não sabe que tá aí dentro. Você só não sabe que tá aí dentro. E é isso que eu queria que vocês meditassem, né? Amanhã sextou com um feriado prolongado aí de carnaval, um pouco mais de tempo para que a gente possa ficar com as nossas famílias, com a gente mesmo. Qual é o tempero da sua vida? Qual é aquele sentimento que você vibra, que você constantemente briga com ele? Provavelmente há grandes chances desse sentimento ser o tempero da tua vida. Então, antes de você ficar lutando com esses sentimentos, com essas coisas que você sente, respire. Provavelmente esse é o seu grande tempero de ser. É o seu tempero para você manifestar a sua vida aqui na Terra. E você não pode recusar ele. Você não pode dizer que não quer. Tá certo? Fez sentido para vocês? Será que alguém topa falar comigo pra gente descobrir qual é o tempero da sua vida? Se alguém colocar aí a data de nascimento com o mês, eu falo uma característica do seu tempero de vida. Mas eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Pensassem que cada um tem um tempero de vida, que nada tá fora, tudo tá aí dentro. A gente não precisa de mais poder. Tem muita gente pedindo poder para Deus, para o universo, que quer ter mais poder. Não. Nós temos que pedir sabedoria para acessar o poder que tenho dentro de mim. Todo mundo tem um poder. Só que as pessoas estão perdidas, porque elas estão achando que o poder que elas precisam, que faltam dentro dela, está no mundo. E não tá. Esse é um trechinho de toda a oração de uma oração que eu faço todos os dias. Que o universo, né, que Deus não me traga mais poder, que eu não peço poder, eu peço sabedoria, para que assim eu acesse o poder que tem dentro de mim, que eu já tenho. É a sabedoria que te permite voltar lá para dentro, pro teu coração, e acessar o poder que você já tem. Tá certo, meus amores? Fiquem aí meu convite, então, para que a gente possa meditar, pensar sobre o poder que você já tem, né? Para vocês conseguirem, então, de forma mais tranquila e de forma meditativa, se observando o tempero que movimenta a tua vida. E não negue o tempero da sua vida, como eu neguei há muito tempo e por isso eu entrei em sofrimento durante muito tempo. Que é esse tempero da sua vida, talvez é isso que você esteja negando, como eu neguei a minha tristeza durante muito tempo, que é o grande fermento para que você se torne a pessoa que você veio aqui ser. E aí a gente fica negando o medo, a raiva, a alegria. E a gente não precisa fazer isso com a nossa vida. Nós estamos aqui para evoluir, para ser seres espirituais mais evoluídos. Tá certo? Espero profundamente que tenha contribuído, que vocês possam meditar aí nesse fim de semana prolongado, né? Aproveitem a família, cuidado, o Covid tá aí, viu, gente? Não vão, né, esquecer que existe Covid, que a gente possa se proteger e proteger as pessoas que a gente ama, então que a gente possa ficar um pouquinho mais em casa, faça uso de um bom livro como companhia, quem sabe, uma boa série, um bom filme, enfim, mas fiquem em casa de preferência. E meditem sobre isso que eu falei. Talvez o que você esteja querendo evitar e não sentir mais seja o grande tempero da tua vida. Por isso que a tua vida está sonsa, sem sabor, sem graça, tá bom? Um grande beijo,
Bom final de semana, bom feriado, bom carnaval e até semana que vem. Tchau, tchau!